Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. Eu sou o Diego Costa e hoje eu vou dar continuidade nos vídeos sobre o Web Server. No vídeo anterior eu mostrei como fazer a instalação do PHPMyAdmin, mas como nós também instalamos o sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL, então neste vídeo eu vou abordar com vocês a instalação do PGAdmin na versão 4, que é o mesmo, seria o equivalente ao PHPMyAdmin para bancos de dados MySQL ou MariaDB. No sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL, nós temos o PGAdmin. Existem duas versões possíveis de serem instaladas, a versão desktop e a versão web. Esse procedimento vai mostrar a instalação na versão web, uma vez que nós estamos instalando num servidor web o qual não tem interface gráfica. Caso você queira instalar a versão desktop, basta seguir a recomendação da documentação oficial, o que vai diferenciar um pouquinho só da instalação aqui no servidor de banco de dados, tá? No servidor sem interface gráfica. Então, recomenda-se, se você vai instalar em um desktop, seja ele um Linux ou Windows, fazer então a instalação da versão desktop do PGAdmin. Como eu já abordei diversas vezes aqui no canal a instalação de alguns pacotes, tá? O PGAdmin ele é um pacote o qual vai fazer com que tu consigas, através de uma interface web, gerenciar o teu banco de dados em PostgreSQL, assim como lá no PHPMyAdmin. Dessa maneira eu consigo administrar algumas features, né? Ou seja, eu consigo criar backup, visualizar tabelas, muitas vezes fazer testes de desempenho, inclusive até com o banco de dados em produção, e muitos desenvolvedores acabam utilizando essas ferramentas para facilitar a gerência dos seus servidores, tá ok? Então, como de costume, eu deixo para vocês aí na descrição do vídeo o link para a wiki do canal Projeto Root, o qual vai ter toda a parte documental deste processo. E se você gostou do nosso vídeo, clique em curtir, compartilhar ou até mesmo inscrever-se no nosso canal, tá? Deixo para vocês na recomendação também, que está aparecendo aí na tela para vocês, as nossas redes sociais. Se você tiver uma conta em uma delas, ou até mesmo em todas, basta nos seguir então nas nossas redes sociais. Vamos para o laboratório fazer a instalação do PGAdmin nos nossos servidores. Vamos começar pelo Ubuntu Server, depois passamos pelo Debian 10 e posteriormente no CentOS 8. Vamos para o laboratório e fazer a instalação então do PGAdmin. Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Ao clicar no link, você será direcionado para a nossa plataforma Wiki, diretamente na página de apoio, onde você vai encontrar os players apoia.se para um apoio recorrente mês a mês, para apoios individuais, ou seja, você pode especificar o valor, fazer a sua contribuição uma única vez. Então você pode utilizar o player PicPay para fazer esse processo, o player PayPal e também o player Nubank. Todos eles estão sendo informados na nossa wiki e você pode contribuir com qualquer quantia para manter o nosso canal ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. No nosso servidor Ubuntu, nós vamos logar com o usuário root e com a senha de root para fazer a identificação do IP. Então notem que ele já está informando ali o IP 192.168.201.182, como vocês podem ver aqui no ladinho, tá? Ele está informando o endereçamento IP. Então, como nós fizemos nos vídeos anteriores, nós vamos acessar por SSH com o IP 192.168.201.182. Opa, aqui é com o usuário Diego Costa, claro. Diego Costa. Agora sim, agora nós vamos entrar com a conta de root. Agora nós podemos instalar então o nosso PGAdmin. Então, o PGAdmin, né, o PostgreSQL seria uma implementação ali de um serviço web para fazer a gerência do servidor de banco de dados PostgreSQL. Ele necessita algumas modificações. No Ubuntu específico, nós precisamos modificar os repositórios, uma vez que por padrão ele não traz nos repositórios já quando tu instala o sistema operacional. Então, para isso nós vamos precisar fazer uma modificação
nos repositórios padrões para que ele consiga então fazer a instalação do pgadmin. Então, para isso, nós vamos precisar adicionar os repositórios que contenham as informações do pgadmin. Então, nós vamos utilizar o wget para ele fazer então a aquisição da chave para fazer a instalação do repositório. Então, esta linha aqui vai fazer esse procedimento. Notem que ele retorna o valor OK, ou seja, ele conseguiu implementar a chave, e agora nós vamos adicionar de fato o repositório no nosso servidor. Para adicionar, nós vamos utilizar um echo. Ele vai pegar aqui esse valor que está entre as aspas, deb http apt.postgresql.org/pub/repos/apt, e aqui ele vai passar o parâmetro do kernel que eu estou utilizando, tá? Então a versão correta do kernel que está no meu Ubuntu. Vai passar aqui com menos pgdg, vai utilizar o main, ou seja, o repositório main do pgdg, tá? E ele vai fazer uma saída deste echo em /etc apt source.list.d/pgdg.list, ou seja, ele vai criar este arquivo contendo este caminho aqui do repositório. Ao apertar Enter, ele vai adicionar este arquivo. Caso eu queira verificar, basta eu editar este arquivo, ou até mesmo dar um cat. Então eu vou dar um cat aqui neste arquivo, e ele vai ter a indicação do meu deb http apt.postgresql.org/pub/repos/apt, aqui a versão do meu Linux Ubuntu, ou seja, eu estou usando o Ubuntu 20.04, o nome dele é Focal, e pgdg main, né? Ou seja, o repositório main do Linux Ubuntu. Agora eu preciso então atualizar o meu sistema. Para isso eu vou usar o apt-get update. Então desta maneira aqui eu já vou utilizar o apt-get update para ele atualizar a lista de repositórios, e já vou passar o parâmetro para ele fazer a instalação. Então eu já vou passar o parâmetro apt-get install pgadmin 4, que é a versão 4 do pgadmin, e aqui eu vou utilizar pgadmin 4-apache, pois o servidor web que eu estou utilizando é o Apache, tá? Existem dois pacotes que podem ser instalados, o Apache 2 ou o web, tá? Então, dependendo da versão do teu Linux, você vai escolher entre um ou outro. Apache 2, no nosso caso, contempla o Linux que nós estamos utilizando. Ao apertar Enter, então ele vai fazer essa atualização dos repositórios e logo a seguir vai fazer a instalação do pgadmin. Com isso, o resultado agora é aguardar para que ele faça então a instalação do pgadmin. Basta que eu aperte Y para confirmar essa instalação, lembrando que ele vai fazer a instalação de todos esses pacotes aqui que são necessários para fazer o pgadmin funcionar, e logo em seguida ele já vai estar operando no nosso servidor. Então vamos aguardar agora o procedimento. No processo de instalação, ele solicita um usuário para acessar a interface do pgadmin. Se vocês notarem, ele dá a indicação aqui postgresql@localhost. Aqui eu posso colocar um e-mail que eu possa ter acesso, quem vai acessar vai ter acesso. Não precisa ser um e-mail válido, porém recomenda-se por boa prática que se utilize um e-mail válido, até mesmo para que você possa futuramente ingressar este usuário em um domínio, ou enfim, fazer alguma utilização mais profunda do teu usuário, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou criar o usuário Diego Costa @projetoroot.com.br, que é um usuário de e-mail válido, para fazer acesso ao pgadmin. Então, lembrando, este e-mail aqui vai ser utilizado para acessar o pgadmin, tá? Então, lembrando, novamente frisando, o endereço de e-mail criado aqui, ele é o endereço de e-mail que vai ser utilizado para acessar a interface do pgadmin, tá? Então, se vocês colocarem um e-mail que não lembram depois, vocês não vão ter acesso à interface web do pgadmin. Então, para isso, eu preencho aqui o meu usuário, aperto Tab e aperto Enter para confirmar com este usuário. Em seguida, ele vai solicitar uma senha inicial para este e-mail criado. Não tem ligação com a senha do e-mail. Você pode escolher um e-mail e uma senha diferente do que de fato é o seu e-mail e sua senha. Recomenda-se por boa prática a utilização dos mesmos
endereços e mesma senha, mas aí fica a critério de você. Nesse caso aqui eu vou utilizar teste 123 como senha, como é um ambiente de teste e de laboratório, não vou utilizar uma senha segura, simplesmente vou colocar teste 123 como senha. Então vamos lá, teste 123, tab para ir até o OK e enter para confirmar. Neste momento então ele vai concluir a instalação do pgadmin com base nas informações colocadas nestas telas anteriores. Então ele vai criar o usuário diegocosta@projetoroot.com.br com a senha teste123 no sistema de gerenciamento de bancos de dados PostgreSQL para que ele tenha acesso ao pgadmin. Tá ok, pessoal? Então é só aguardar agora o término dessa instalação. Feito o processo de instalação, ele demorou aproximadamente aí 30 minutos, um pouquinho mais de 30 minutos, porque depende de um monte de softwares do próprio sistema operacional, então tem muitas dependências que tem que ser instaladas, inclusive até dependências de desktop, mas depois de pouco mais de 30 minutos ele fez a instalação do pgadmin, onde ele informa aqui o pgadmin 4, aplicação, inicialização da aplicação. Então lembrando que neste momento o nosso pgadmin já está funcional. Se eu for aqui IPA para descobrir o IP dessa máquina, 192.168.201.182 e abrir no meu navegador, eu tenho obviamente que o meu servidor web, também vou ter o phpMyAdmin, que foi o software que nós já instalamos no vídeo anterior, e agora eu tenho também aqui pgadmin funcionando, tá? Aqui é pgadmin 4. E o pgadmin ele já vai estar funcionando na minha máquina, tá? Então é só aguardar que ele abrir, ele está carregando aqui o software. Como ele recém instalou, a primeira vez que tu vai abrir ele, realmente ele dá uma demorada, tá? Porque ele está levantando o serviço do pgadmin e demanda um pouco de recurso do servidor. Então, claro que vai variar para cada servidor, quantidade de memória, CPU e tudo mais. Então, ele dá uma demorada aqui, mas em seguida ele já vai abrir a interface web. Vamos aguardar esse procedimento. Após alguns segundos aguardando, então ele carrega, então ele vai carregar aqui a interface web do pgadmin 4, onde ele já vai solicitar aqui o username, ou seja, o e-mail cadastrado com a senha. Aí nós temos as linguagens aqui, ó, se eu quiser em inglês, em outras linguagens. Português nativamente não tem, tá? Mas como o pessoal acaba utilizando muita documentação em inglês, é válido utilizar em inglês. Então aqui eu vou cadastrar como Diego Costa, @projetoroot.com.br, que é o e-mail cadastrado para acesso ao pgadmin. E a senha foi a senha cadastrada, teste123, tá? Então agora eu vou clicar em login. Não vou salvar a senha por enquanto. E agora eu vou ter acesso então ao meu pgadmin na interface web. Agora nós temos acesso a ele, tá? Então servers, aqui eu não tenho nada configurado nele. Diferentemente do phpMyAdmin, onde eu já tenho a configuração do localhost, aqui eu preciso informar qual host que eu vou conectar. Eu posso conectar no próprio host ou em um host remoto. Então eu vou fazer aqui a configuração para o localhost, mas pode ser aplicado a um host remoto. Basta que você faça as modificações devidas para o host remoto. Começando pelo host local, para adicionar um host eu preciso clicar aqui, add new server. Ou seja, qual é o novo servidor? Aqui eu preciso informar qual é o novo servidor que tem banco de dados Postgres. Pode ser local ou remoto. Então eu vou clicar em add new server e aqui eu vou preencher. Tá? Então eu preciso preencher um nome. Eu posso colocar aqui server underline local, só para identificação do meu servidor. Posso colocar um comentário, apenas server de teste. E eu vou clicar em connections. Em connections é que eu vou preencher se vai ser um host local ou um host remoto. Então nesse caso aqui, qual é o meu endereço de localhost? Eu tenho endereçamento IP ou eu posso utilizar também 127.0.0.1. Qual é a porta padrão do banco de dados? 5432 do PostgreSQL. Qual é o banco de dados que nós vamos utilizar? Pode ser o banco Postgres
O usuário, opa, para aí, aqui tem uma informação que nós não temos acesso. Eu não tenho usuário lá no meu PostgreSQL. Como que eu faço para obter este usuário aqui? Bom, então neste momento eu vou fazer as modificações para o host local. Se você for utilizar um host remoto, tem que fazer a partir desse momento essas modificações no host remoto, o qual você vai adicionar no seu pgadmin, tá? Então nesse caso aqui eu preciso fazer duas modificações iniciais. Vou voltar aqui no meu shell, não preciso modificar nada ali por enquanto, apenas aqui no shell. Primeira coisa que eu preciso ter é um usuário com senha lá no meu PostgreSQL. E eu não tenho. O meu usuário root ele não tem senha, né? O meu usuário do PostgreSQL não tem senha. Então para isso eu vou agora criar uma senha para o usuário do PostgreSQL. Lembram da necessidade que nós tivemos lá no PHPMyAdmin? O usuário que tem acesso ao PHPMyAdmin tem que ter senha lá no MySQL. Aqui não é diferente. O usuário que vai ter acesso ao pgadmin, no caso Postgres, ele precisa ter uma senha. E nesse caso nós vamos setar esta senha agora no banco de dados, tá ok? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é logar no usuário PostgreSQL, tá? No banco de dados PGSQL, que é o banco de dados padrão do PostgreSQL. Então feito isto, notem que agora ele até deu a informação de não foi possível modificar o root, não tem problema porque nós estamos com o usuário PostgreSQL e agora nós vamos utilizar aqui o parâmetro para trocar a senha desse usuário. Então aqui nesse caso nós vamos passar o parâmetro para ele fazer a alteração da senha, então password. Como nós já estamos com o usuário PostgreSQL, né, o Postgres, ao apertar Enter, ele vai solicitar uma nova senha. E aí nós vamos colocar aqui uma senha padrão. Vamos botar senha segura. Senha segura. Lembrando a história da senha segura, tá, pessoal? Então agora nós já temos senha no usuário PostgreSQL, né, no usuário Postgres. Então /q para ele sair. Agora que nós modificamos a senha do usuário Postgres, nós precisamos modificar o método de autenticação. Para isso nós vamos editar um arquivo que mantém a configuração da autenticação do PostgreSQL. Então para isso nós vamos editar o arquivo que fica em /etc, PostgreSQL, a versão 11 no caso, né, que é a versão, nós estamos utilizando a versão 12 já do PostgreSQL. Nós vamos utilizar aqui então um nano /etc PostgreSQL /12 /main /pg_hba.conf. Vamos editar o arquivo. E notem que lá embaixo eu vou apertar page down para ir até a parte de baixo, tá? Onde nós temos aqui local ao Postgres peer, nós vamos modificar para MD5. E logo abaixo nós temos também local how, nós vamos modificar também para MD5, tá? Desta maneira, ao sair e salvar, agora eu preciso restartar o serviço de banco de dados. Então ao restartar o serviço do PostgreSQL, agora eu vou ter um método de autenticação no PostgreSQL. Ao invés de utilizar ele sem senha, agora eu vou precisar informar a minha senha para acessar o PostgreSQL. Então se vocês notarem agora, ele vai solicitar então uma senha para o usuário Postgres. Então agora com senha segura eu consigo ter acesso ao meu PostgreSQL, tá? Dessa maneira, eu vou sair aqui. Agora eu posso voltar lá no meu pgadmin e continuar a minha configuração. Então agora que eu sei o meu usuário, qual é o usuário? Postgres. Qual é a minha senha? Senha segura. E eu posso até salvar esse password aqui porque posso conectar novamente depois. E aí eu vou clicar em Save. Tá? Eu não preciso mexer mais em nenhuma configuração basicamente. Lembrando, aqui eu vou colocar o endereço IP do meu servidor, como é localhost eu apontei para 127.0.0.1. Como ele está na porta padrão 5432, eu estou habilitando ela aqui também. Qual é o banco de dados de manutenção, né? Ou seja, eu vou conectar neste banco de dados, qual é o usuário que eu vou utilizar e qual é a senha que está cadastrada para este usuário. E vou clicar em Save. Ao clicar em Save, ele novamente vai atualizar essa página, só que agora ele vai ter informação do server local. E dessa maneira agora eu já consigo administrar o meu banco de dados no pgadmin. Então eu tenho meus databases,
Claro que eu só tenho o banco de dados Postgres, mas eu poderia criar um banco de dados novo, eu poderia fazer uma query, eu poderia modificar o meu banco, eu poderia fazer teste de performance no meu banco de dados em PostgreSQL. Tá? Então, uma das ferramentas que foi utilizada lá nos vídeos que eu fiz sobre desempenho em banco de dados foi o PostgreSQL também, para fazer o teste de banco de dados. É claro que nos vídeos não ficou esse teste, porque como eu fiz diversos tipos de testes, alguns não representaram no momento dos testes muitas diferenças, então eu acabei tirando daqueles testes. Mas o pgadmin foi uma das ferramentas que foram utilizadas para fazer teste de estresse, justamente porque ele mantém aqui gráficos onde tem transações por segundo, tuplas, block I/O, então tem todas as questões de desempenho do meu banco de dados. Então eu posso justamente utilizar o pgadmin para fazer algum teste rápido de performance em banco de dados. É bem interessante essa ferramenta, tá, pessoal? Fora isso, agora eu posso então utilizar o meu pgadmin para administrar qualquer banco de dados, seja ele local ou remoto. Claro que eu posso cadastrar diversos servidores aqui. Se eu tivesse um servidor em outro servidor, né, se eu tivesse um banco de dados em outro servidor, inclusive até na nuvem, eu posso cadastrar aqui no meu pgadmin para fazer essa gerência. Tá, pessoal? Então agora o procedimento é fazer essa mesma instalação no Debian e depois no CentOS. Vamos agora para o Debian e vamos fazer a instalação do pgadmin no Debian 10. Agora que estamos no Debian 10, eu vou fazer a instalação do pgadmin no Debian 10, então eu só loguei aqui na console para identificar o IP do meu servidor. Então IPA, eu tenho IP 192.168.201.134, então eu vou acessar por SSH. Ao acessar por SSH o servidor, agora eu posso fazer a instalação do pgadmin no Debian 10. No Debian eu preciso instalar alguns pacotes antes de começar a instalar o próprio pgadmin. Então eu já vou começar instalando aqui pacotes que vão permitir que o pgadmin seja instalado. Então eu preciso do sudo gnu-pg e o wget. Como nós estamos utilizando um servidor que não tem esses softwares, então eu já vou fazer o processo de instalação dessas dependências para o pgadmin. Vamos confirmar a instalação. Lembrando, toda parte documental vai estar na descrição do vídeo, então clique ali, leia toda a descrição do vídeo e vá diretamente para o wiki nesse contexto aqui da instalação do pgadmin, e aí você vai ter todos esses comandos que estão sendo utilizados aqui. Após fazer esse procedimento, assim como lá no Ubuntu nós fizemos então a aquisição da chave, aqui eu também preciso fazer esta aquisição. Então eu vou utilizar o wget e vou pegar a chave para poder utilizar o PostgreSQL. Tá? Então agora que ele já deu ok, ele já pegou a chave, eu vou editar os repositórios e vou adicionar então o meu repositório do pgadmin. Então assim que eu baixei essa chave, eu vou colocar então nos repositórios e vou apontar o repositório do pgadmin para o Debian 10. Então agora eu tenho aqui deb apt.postgresql.org/pub/repos/pt buster-pgdg main. Então, ou seja, eu estou informando o meu Debian 10, que é a instalação que nós estamos utilizando agora. Então Ctrl X sair e salvar, e eu preciso atualizar o meu sistema. Então aqui eu já vou passar para vocês o apt-get update e o apt-get -y install pgadmin 4 pgadmin 4-apache 2, da mesma maneira que nós fizemos lá no Ubuntu Server. Então vamos apertar Enter e ele vai fazer esse processo agora de instalação. Da mesma maneira que fizemos lá no Ubuntu, ele também vai solicitar um usuário para fazer a instalação do pgadmin. Então nós vamos cadastrar o mesmo usuário. Eu vou cadastrar um usuário de e-mail válido e com uma senha de teste aqui para mostrar para vocês. Então dessa maneira nós vamos agora cadastrar aqui o e-mail diego.costa@projetoroot.com.br. Vamos clicar em OK. Vamos colocar uma senha teste 123 e vamos apertar Enter para concluir a instalação. Assim que terminado o processo de instalação do pgadmin no Debian, nós temos que fazer os mesmos procedimentos
que fizemos lá no Ubuntu. Então eu já vou antecipar aqui, já vou utilizar o sudo -u postgres psql para ele acessar o Postgres, e eu vou fazer a troca da senha. Então /password, vou colocar uma senha segura, cadastrada a senha, eu vou sair /q para sair, e vou editar também o arquivo de configuração do Postgres para modificar o método de autenticação. Então eu vou editar o arquivo com nano/etc, postgresql/12/main/pg_hba.conf. Desta maneira, eu vou editar o arquivo. Aqui é a versão 11, então aqui no Debian ele está com a versão 11, e eu vou utilizar aqui o pgdown até a parte de baixo do arquivo, e vou trocar o modo de autenticação de peer para MD5 e o modo de autenticação local HAL para, em vez de peer, MD5 também. Assim eu consigo utilizar o meu pgadmin na máquina com autenticação. Lembrando, como nós vimos lá no Ubuntu, o Postgres ele vem sem senha. Então nós cadastramos uma senha para o usuário Postgres e também habilitamos o método de autenticação por senha, utilizando o método MD5. Agora eu posso pegar esse endereço IPA, e abrir no meu navegador para fazer acesso ao meu PostgreSQL e também ao meu pgadmin. Mas para isso eu preciso restartar o meu servidor do PostgreSQL, pois nós acabamos de modificar o arquivo de configuração dele. Então, após fazer o restart, aí sim eu posso habilitar o meu pgadmin através do endereço IP 192.168.201.134. Então vamos abrir agora aqui, notando que se eu tiver com ele na página padrão, ele não vai abrir, mas se eu digitar phpMyAdmin, ele vai entrar no phpMyAdmin que foi instalado no vídeo anterior, e se eu digitar pgadmin 4, ele vai carregar então o pgadmin que foi instalado neste momento. Então ao digitar o 92.168.201.134 / pgadmin 4, ele vai carregar o gerenciador do banco de dados Postgres no servidor web. Tá? Então nós vamos ter acesso à parte web deste servidor para fazer a administração dos bancos de dados em Postgres. Tá? É claro, como é a primeira vez o acesso, lembrando que eu acabei de instalar, então até ele montar a estrutura do servidor web para receber conexões no pgadmin, ele demora alguns minutos. Tá? Então vamos aguardar até que ele carregue toda a interface do pgadmin no servidor Debian. Agora que ele abriu então a interface web, nós vamos utilizar o usuário diegocosta@projetohut.com.br com a senha test123, que foi cadastrada no processo de instalação, e vamos acessar o nosso pgadmin. Então, da mesma maneira que nós fizemos lá no nosso Ubuntu Server, nós vamos cadastrar o localhost dentro do pgadmin. Então, add new server, nós vamos colocar aqui local, nós vamos colocar aqui nas connections, conexão, qual é o endereço IP do meu servidor, o qual tem o banco de dados Postgres. Então, nesse caso, é o localhost, então é 127.0.0.1, a porta é a padrão 5432, o banco que eu quero conectar é o Postgres, e eu vou utilizar também o usuário Postgres para fazer essa conexão, Postgres. Qual é a senha? Senha segura, que foi cadastrada agora quando nós resetamos, quando nós colocamos uma autenticação no Postgres. Vou clicar em Save e vou clicar em Save novamente. Ao fazer esse procedimento, ele vai conectar então no servidor local que está instalado no Debian 10. Da mesma maneira que nós instalamos no Ubuntu, nós instalamos no Debian, e agora o próximo passo é fazer a instalação do pgadmin no CentOS 8. Então vamos para o nosso CentOS fazer a instalação do pgadmin lá no nosso CentOS 8. Vamos para o laboratório do CentOS 8. Então beleza pessoal, vamos agora levantar a nossa máquina com o CentOS. Eu já deixei a máquina ligada aqui. Eu vou logar apenas no servidor apenas para descobrir qual é o endereçamento IP. Vamos digitar IPA. O IP da máquina é 192.168.201.230.
e eu vou acessar ela por SSH como já fizemos anteriormente. Então vou abrir aqui um terminal, aumentar um pouquinho a tela aqui. SSH então root arroba 192.168.201.230. Vou acessar ela com o usuário root e aqui eu estou no servidor 192.168.201.230. Agora o procedimento é instalar o pgadmin no CentOS. Então, um pouco diferente dos sistemas Debian e Ubuntu, no sistema CentOS nós precisamos inserir o repositório para fazer a instalação do pgadmin no CentOS. Então, eu vou adicionar um repositório, o epel, para fazer então a instalação do pgadmin no CentOS 8. Então eu vou dar o yum install epel release para ele fazer a instalação do repositório epel no nosso CentOS 8. E assim que ele concluir aqui eu já adiciono o repositório para fazer a instalação do pgadmin. Ok, ele já está instalado e agora eu vou fazer a instalação do pgadmin através desse repositório. Então desta maneira eu estou adicionando agora o repositório do PostgreSQL dentro do meu sistema, onde ele vai buscar a última versão desse repositório. Então vamos apertar Enter, ele vai adicionar este repositório no nosso CentOS, que é o repositório que contém o pacote do pgdg, né, que seria o pgadmin, para que eu possa fazer a instalação do pgadmin no meu CentOS. Então agora eu vou colocar aqui um yum update para ele atualizar o meu sistema operacional e assim fazer a instalação do pgadmin na versão 4, que é a versão disponível no CentOS também. Tá? Então nós vamos instalar a versão 4 do pgadmin. Então dessa maneira ele vai verificar os repositórios que estão instalados no nosso CentOS, vai fazer uma atualização do sistema e posterior ele vai fazer a instalação do pgadmin na versão 4. É muito importante manter o sistema atualizado, não somente por função do pgadmin, nem por causa do PostgreSQL, mas também por questões de segurança do próprio sistema operacional. Então sempre se recomenda a atualização do sistema. É claro que se tu tem um sistema em produção, tenha cautela, faça um snap antes de fazer a atualização, justamente para evitar a quebra do sistema ou a quebra de algum pacote importante no sistema operacional. Então o snapshot ele é mais uma alternativa para evitar esse tipo de problema. Como aqui é laboratório, não tem nenhum problema, porque se quebrar o sistema eu recupero um snap, tá? Ou até mesmo, em último caso, eu faço a reinstalação dessa máquina. Mas se está em produção, recomenda-se se criar um snapshot antes de fazer a modificação, se faça a modificação, teste, verifique se está tudo ok no teu servidor e aí sim faça um merge com o sistema operacional e o teu snap que tu fez, tá? E aí depois, claro, que tu vai remover snapshot, não é bom manter snapshot numa infra em produção. Então vamos aguardar esse procedimento e assim que ele concluir eu retorno aqui com vocês. Então nesse momento ele começa a fazer a instalação do pgadmin, tá? Então nós vamos aguardar mais um tempo para que ele conclua a instalação. Perfeito, após a conclusão da instalação, nós precisamos configurar os arquivos de configuração do pgadmin, diferentemente dos sistemas como Debian ou Ubuntu, que quando tu faz o processo de instalação, eles já são feitos de modo automático, principalmente em sistemas CentOS, tu precisa fazer a configuração dos teus arquivos, tá? Diferentemente quando tu roda o instalador lá no Debian ou no Ubuntu, aqui no CentOS é necessário fazer essa configuração manualmente. Então a primeira coisa que se faz é copiar o arquivo de configuração. Então eu vou dar um cp aqui neste arquivo que ele cria quando tu faz a instalação. Ele cria um arquivo em /etc, /htpd, /conf.d, /pgadmin4.conf.sample, ou seja, um arquivo de exemplo de configuração do pgadmin. Você vai copiar ele para o mesmo caminho, porém removendo o .sample, ou seja, tu vai criar um arquivo de configuração. Então beleza, vamos apertar Enter, ele vai criar este arquivo de configuração e agora nós vamos editar este arquivo de configuração. Então eu vou editar ele com Nano ou com VI, com qualquer editor que você prefira, você vai editar ele e vai ajustar este arquivo aqui, tá? Por que precisa ajustar? Bom, por padrão ele vem desta maneira e você pode personalizar este arquivo de configuração.
Então você pode adicionar apenas o conteúdo diferente do arquivo que eu vou deixar, ou você pode copiar todo o arquivo de configuração que vai estar na wiki e que eu vou auto-lembrar para vocês que vai estar na descrição deste vídeo. Tá? Então eu vou apagar o conteúdo dele, eu só fiz a cópia porque vocês poderiam simplesmente modificar ele, então eu vou apagar todo o conteúdo dele e vou colar aqui um arquivo pronto que é apenas algumas modificações do mesmo arquivo. Tá? Apenas para não duplicar as informações eu estou apagando tudo. Então eu já deixei preparado para vocês, eu vou colar aqui, vocês vão ter acesso a ele na descrição do vídeo, na wiki do canal Projeto Root. Vocês podem verificar que existem informações aqui que não estavam, eu vou separar aqui para que fique bem visível para vocês, onde eu criei um virtual host para ele, onde eu chamei ele de server name, e aí eu botei server name.domínio, aí vocês poderiam colocar inclusive aqui o nome do servidor de vocês. E por que eu estou criando esse virtual host? Justamente porque este servidor ele hospeda outros sistemas, então eu posso ter vários virtual hosts. Eu vou voltar a falar sobre virtual hosts no vídeo onde eu comento como criar subpastas dentro do mesmo servidor, ou seja, eu vou criar virtual hosts. Então o virtual hosts ele serve para isso, para que eu possa hospedar diversos sites no mesmo servidor. E aí eu crio um host virtual, por isso que o nome é virtual host. É que eu dei um nome para ele, ó, server name. É que eu poderia colocar qualquer nome .domínio, tá? Como é de teste, não preciso mexer aqui. E o resto tá igual ao que estava antes, tá? Então se vocês quiserem fazer essas modificações manualmente, não tem problema, tá? Aqui eu já deixei pronto o arquivo para vocês. Ctrl X sair e salvar. Pronto, já fiz o ajuste necessário para que funcione. Agora eu preciso ajustar os logs do pgadmin e também uma estrutura para ele. Então eu vou colar aqui o comando mkdir-p /var/lib pgadmin4. Ele vai criar uma estrutura dentro de var lib pgadmin4. Também vou criar a mesma estrutura em /var/log pgadmin4. Aqui vão ficar os arquivos de log do meu pgadmin. Perfeito. Após fazer a criação dessas duas pastas, eu preciso ajustar as permissões desses caminhos. Então eu vou utilizar aqui o chowner para trocar o dono e o grupo daquela pasta, daquele caminho. Então para /var/lib pgadmin4, o dono vai ser o Apache, assim como o grupo. Assim eu vou trocar para o log também. Feito isto, eu preciso ajustar também os caminhos, como eu acabei de comentar, os caminhos onde vão ficar armazenados os logs. Então dentro do arquivo usrlib python 3.6 site package pgadmin4-web, eu tenho um arquivo chamado config_distro.py. Então eu vou editar este arquivo e vou informar dentro dele algumas modificações. Não preciso substituir esse conteúdo que está aqui, eu só vou colocar mais informações aqui. Então aqui eu vou colocar as informações de onde ficam os arquivos de log, o SQLite, o caminho do banco de dados, da seção, aonde vão ficar armazenados o storage, ou seja, tudo aquilo que foi modificado ali, nós vamos informar aqui também, tá? São informações relevantes ao próprio pgadmin, tá? Pode deixar esse caminho do path, help path e também do upgrade check, tá? Então deixem como está, adicionando apenas as linhas de log, underline file, SQLite, underline path, session db path e o storage dir. Ctrl X sair e salvar. Agora eu preciso rodar o script de instalação. Aquilo que é feito de modo automático lá nos sistemas Debian e Ubuntu, aqui eu preciso rodar por linha de comando. Deixa eu limpar a minha tela para ficar um pouquinho melhor para vocês. Então eu vou colar aqui a linha python 3 /usr /lib /python 3.6 /site -packages /pgadmin4-web /setup.py. Ou seja, esse script aqui é o script que vai fazer a instalação do pgadmin dentro do meu servidor. E eu estou chamando aqui com Python 3 porque é o Python 3 que eu tenho instalado nesse servidor. Então vamos apertar Enter e ele vai começar o processo de instalação do pgadmin no meu servidor. Obviamente que ele vai perguntar qual é o endereço de e-mail e nós vamos cadastrar o endereço de e-mail que for viável. No caso eu vou cadastrar o e-mail diegocosta@projetoroot.com.br,
vocês vão aí cadastrar o e-mail de vocês. Pode ser um e-mail inválido? Pode, mas não é recomendado, assim como em outras distribuições eu já comentei sobre a questão de criação do e-mail válido aqui. Tá? Então o usuário vai ser diegocosta@projetoroot.com.br, vou apertar Enter e ele vai solicitar uma senha, ou seja, eu vou cadastrar uma senha. Nesse momento eu estou cadastrando uma senha para acessar o PGAdmin. Então vou botar aqui teste 123, ele vai solicitar para repetir, teste 123. Agora ele está fazendo essa configuração, ele está populando a base de dados conforme a instalação, o setup, e ele vai adicionar esse usuário, que é o e-mail, com esta senha criada. Assim eu vou poder acessar no navegador depois esta página. Feito então o processo de instalação, agora eu também preciso ajustar o usuário do PostgreSQL. Eu não tenho a senha, né? Lembram lá no Ubuntu e no Debian que nós instalamos, o usuário ele não tem senha. Então no caso do CentOS eu também vou precisar fazer o mesmo procedimento. Então eu vou usar sudo "-u", PostgreSQL, PSQL. Ele vai trocar aqui para o Postgres e eu vou digitar /password. Vou digitar uma nova senha. Então aqui senha segura. Vou digitar /q para sair. Feito isto, agora eu já tenho senha no usuário PostgreSQL, tá? No usuário Postgres, na verdade. Mas assim como em outras distribuições, eu também preciso modificar o método de autenticação. Então eu vou editar o arquivo pg_hba.conf. E lá nas últimas linhas, né, eu tenho lá as configurações local, eu vou passar para MD5 e também aqui no MD5. Ó, MD5, perfeito. Então eu coloco aqui as duas como MD5, Ctrl X sair e salvar, pronto. Já configurei a senha para o usuário Postgres, já configurei o método de autenticação, já configurei o meu script de instalação do PGAdmin e agora o que falta para funcionar? Agora eu preciso restartar o serviço do PostgreSQL. Então se eu não restartar, ele não vai ler novamente o arquivo de configuração, o pg_hba.conf. Então eu vou restartar o serviço e agora eu já poderia acessar o meu PGAdmin. Mas lembrando que nós estamos dentro de um CentOS e o CentOS tem o C-Linux. Então nós precisamos tratar a questão de acesso do servidor. Então deixa eu limpar minha tela. Para que ele ajuste o C-Linux para ter acesso ao PGAdmin, assim como nós fizemos para ele ter acesso no Apache e logo no PHPMyAdmin, aqui eu preciso realizar algumas configurações para que ele consiga colocar no contexto do C-Linux o acesso ao PGAdmin. Então eu vou utilizar o SE de C-Linux Manage. Então eu vou utilizar um software chamado SE Manage para ele verificar o contexto, para ele modificar o contexto, permitindo acesso a alguns caminhos. Então nesse caso vai ser o /var lib /pgadmin4 e tudo que tiver lá dentro. Da mesma maneira, eu preciso ajustar a pasta de log. Então eu vou utilizar o mesmo comando para ele ajustar o contexto do C-Linux para aceitar essas conexões nesses arquivos e nesses caminhos. Preciso também ajustar o dono e o grupo dono da var lib pgadmin. Nós já fizemos isso aqui, tá? Mas caso você note que o seu pgadmin não funcione, você retorne a utilizar esse comando aqui, tanto para o var lib como para o var log pgadmin4. Feito isso, então nós vamos deixar o tail-f em var log message e vamos deixar ele verificando se está tudo ok na conexão. Então, ou seja, todas as mensagens que forem vistas aqui nós podemos tratar. Então agora nós vamos acessar na web o endereço desse servidor. Deixa eu sair aqui e mostrar para vocês novamente. Nós vamos acessar aqui 192.168.201.230 na web para abrir o PGAdmin. E vamos deixar monitorando com o tail-f o var log messages para ver se o C-Linux ainda vai reclamar de alguma coisa. Então vamos lá. Então eu vou abrir aqui no navegador. Eu abri a página do Apache, até agora ele não reclamou. Vou deixar aqui do ladinho para que a gente possa acompanhar também os logs, tá? Então vou botar agora aqui phpMyAdmin e vamos ver se ele vai abrir. Então o phpMyAdmin foi instalado no vídeo anterior.
Agora ele está instalado aqui, ok, abriu. Agora nós vamos abrir o pgadmin. Ó, por enquanto ele não abriu nada aqui. Por que será que não abriu? Ó, pgadmin deveria abrir, tá? Não reclamou também. Então nós vamos restartar o servidor web. Então system ctl restart, no caso aqui o Apache é HTTP, então httpd. Vamos novamente deixar monitorando. Agora ele já recarregou os arquivos de configuração e vamos novamente testar aqui o acesso ao pgadmin 4. Ó, agora ele está dando uma mensagem de erro. Mas aqui no CLinux, ó, ele ainda não apareceu nada de errado aqui no CLinux, tá? Então, ó, agora ele notificou aqui, ó, CLinux completo, ó. Então, no caso, ele está tentando acessar o servidor, tá? Ele está tentando startar a aplicação no servidor e está dando algumas mensagens de erro. Notem que se eu tentar novamente aqui acessar, ele não vai deixar mais, está dando internal server erro. Se vocês quiserem corrigir esse problema, a própria solução já está no arquivo de log. Ó. Ele está verificando os contextos, ó. Ele está verificando o contexto, tá? Então, se eu quiser corrigir esse probleminha do CLinux, eu vou utilizar um software que vai auxiliar, que é o AU Search. Ele vai fazer uma pesquisa por HTTPD, vai fazer uma auditoria com o Audit to Allow com o módulo myHTTPD. Então vamos apertar Enter. E agora ele vai solicitar para que eu execute com cemodule, né, ou seja, o módulo. Ele pede para que eu execute esse comando aqui para ele carregar este módulo, para permitir. Então vamos colar. Feito isso, então ele vai agora tratar essas exceções, esses problemas, tá? E nós podemos verificar assim que ele terminar se vai funcionar. Notem que essa solução aqui ele já dá aqui mesmo, olha aqui, ó, é que eu já trouxe pronto para vocês, tá? Então, desta maneira, agora eu vou verificar se ele vai rodar então o meu CLinux, tá? Vai permitir o acesso. Então, novamente eu vou deixar aqui com tail-f e agora eu vou novamente testar aqui o meu servidor pgadmin. Ó, tá dando, não tá acessando. Tá? O que pode acontecer quando ele não acessa? Algumas modificações no CLinux elas só são inicializadas quando carrega o kernel do teu servidor. Então nós precisamos fazer um reboot aqui. Ó. Vamos rebootar o servidor para ele carregar no kernel essas informações na hora do boot. Então deixa eu mostrar aqui a máquina virtual para vocês. Ó, eu estou restartando a máquina virtual. Vamos carregar aqui o CentOS. Agora que o sistema carregou novamente, nós vamos logar por SSH. Então vou voltar a minha conexão aqui. Vamos aguardar ele solicitar a senha. Vamos digitar a senha de root. Perfeito. Eu vou agora novamente deixar logando aqui com o tail-f, tá? E vamos tentar acessar novamente aqui o pgadmin. Ó, então ele está tentando agora carregar. Vamos aguardar mais alguns instantes. Ó, ele está recusando aqui ainda. O CLinux tem que ser tratado, tá? Ó, aqui ele está pedindo para utilizar o RestoreCon. Beleza, então nós vamos utilizar agora o RestoreCon, porque provavelmente ele não está conseguindo acessar as pastas de log que foram criadas. Então nós vamos ajustar isso agora. Então vamos utilizar o RestoreCon -R na /var/lib/pgadmin4 e também vamos utilizar em /log. Perfeito, vamos agora novamente logar aqui os acessos e vamos testar novamente aqui o acesso ao pgadmin. Vamos aguardar, por mais que ele esteja mostrando algumas mensagens aqui, provavelmente a data do servidor está com algum probleminha na configuração, tá? Não tem problema. Nesse momento ele está tentando acessar ali, provavelmente ele já vai acessar o nosso pgadmin, justamente porque eu reconfigurei o acesso às pastas. Então nesse caso ele está fazendo toda aquela questão inicial de levantar o serviço do PostgreSQL, levantar o banco de dados do próprio pgadmin, e isso leva um certo tempo. Isso nas outras distribuições também levou um certo tempo, só que foi mais automático. Aqui é mais manual o processo, então por isso que aqui demorou um pouquinho mais. Tá, mas agora ele já vai abrir aqui a página do pgadmin para nós. Tá? Vamos aguardar aqui que daqui a pouquinho ele já vai abrir. Ó, após alguns segundos, então ele abriu.
agora eu já consigo ter acesso. Lembrando, lá no nosso tail-f, ele não notificou mais questões do C-Linux. Aqui tem algumas mensagens, aqui não tem problema, tá? Informações desnecessárias no momento, até porque nós estamos numa máquina virtual que está ligada e tem snapshot, então provavelmente o kernel está aqui dando algumas informações irrelevantes para esse caso no momento. Tá? Lembrando, agora eu tenho acesso ao pgadmin, ó. Então eu apertei aqui, ele já pede para usar o usuário que eu cadastrei, porque eu já usei em outras máquinas, né? Mas aqui estaria em branco, eu preencheria com o usuário Gmail, e aqui a senha, teste 123. Não vou salvar a senha, pronto, agora eu já tenho acesso ao meu pgadmin. E da mesma maneira que nós fizemos nos servidores anteriores, eu vou clicar aqui em add new server. Vou colocar aqui um nome, pode ser local, não tem problema. Vou colocar aqui em connections. Vou colocar aqui 127.0.0.1, porque é a minha máquina local. Se fosse um host remoto, eu colocaria aqui o endereço do host remoto. Nesse caso aqui é o localhost. O banco de dados que nós vamos utilizar é o Postgres. O usuário é Postgres também. Com a senha segura. Vamos clicar em Save e clicar em Save novamente. Feito isso, aqui ele está dizendo que ele não aceita conexões com 127.0.0.1. Provavelmente aqui eu preciso ajustar as configurações. Ó, aqui a 5432 não está aceitando. Vamos verificar aqui. 5432, 127.0.1 está aceitando. A fim de aceitar conexões, né, então eu coloquei aqui uma regra do C-Linux também para ele aceitar conexões. Provavelmente por isso que ele não estava aceitando conexões. Eu já vou atualizar essa informação aqui na wiki para vocês também. E assim, agora eu vou conseguir colocar aqui local. Vamos em connection. Vamos botar 127.0.0.1. A porta 5432. O banco de dados é o Postgres, o usuário é Postgres, a senha segura, que foi a senha cadastrada lá no Postgres. Vamos salvar e vamos clicar em Save. Agora sim, agora ele vai conseguir conectar. Ok, aqui está o banco de dados local também. Tá, pessoal? Então, desta maneira nós fizemos a instalação nos 3 sistemas operacionais. Tá? Nós fizemos a instalação no Ubuntu Server, no Debian e agora no CentOS. E eu consigo agora fazer da mesma maneira, fazer movimentações com meus bancos de dados, eu consigo fazer teste de performance, eu consigo acompanhar aqui quantas transações por segundo, enfim, o pgadmin ele é muito útil nessa questão, tá? Então desta maneira, gente, então deixa eu limpar minha tela aqui. Então dessa maneira nós fizemos a instalação do pgadmin nas 3 distribuições. Então como conclusão, pessoal, nós fizemos a instalação do pgadmin no Ubuntu, no Debian e no CentOS 8, tá? Esse software em questão ele é utilizado por muitos desenvolvedores, mas alguns optam em não utilizar ele, né, por diversos motivos. Mas quando se fala em server web, geralmente se instala o básico do servidor web e softwares que são complementares. Entre eles está o phpMyAdmin, justamente para poder administrar o banco de dados graficamente através de uma interface web, e o pgadmin no caso de bancos de dados PostgreSQL. Lembrando que o phpMyAdmin funciona apenas para bancos de dados MySQL ou MySQL / MariaDB, e o pgadmin apenas para bancos de dados PostgreSQL. Esses softwares eles são recomendados quando tu não domina muito bem o Shell, porque se tu domina o Shell não precisa ter eles instalados no servidor. Inclusive, quanto mais software tu tiver dentro de um servidor, entre eles esse tipo de software, tu vai aumentar o nível de vulnerabilidade dentro de um sistema. Então por isso que muitos administradores de infraestrutura acabam não utilizando estes softwares dentro do servidor em produção. Utiliza-se servidores específicos para fazer esse tipo de processo. Por exemplo, tu poderias ter um servidor que vai ter ali o teu site, o teu sistema, um servidor que vai ter o banco de dados, e tu ter um servidor diferente apenas com os softwares pgadmin e também o software phpMyAdmin fora da linha de produção. Tá? Isso vai depender muito de como tu gerencia a tua infraestrutura. Tem profissionais que optam em ter o servidor totalmente instalado, e tem profissionais que optam em ter os serviços diferenciados.
não impede tu ter o servidor em produção, apenas o sistema e o banco, ou até mesmo muitos ainda subdividem, ainda colocam um servidor apenas para o sistema e outro servidor apenas para o banco, e tu tem uma infra fora da infra de produção, uma infra de teste ou de homologação ou o que for, que tu vai ter servidores para fazer o uso de softwares como o PGAdmin e como o PHPMyAdmin. Isso vai depender muito de como tu acha mais viável e mais seguro para dentro da tua infra. Eu particularmente prefiro os softwares em servidores distintos, ou seja, eu vou ter um servidor para cada funcionalidade. Embora isso pareça não ser tão atrativo, é muito mais seguro, justamente pelas questões que eu acabei de comentar com vocês em relação a possíveis vulnerabilidades que esses softwares possam vir a trazer. Então, se tu tem um servidor em produção, quanto menos softwares tu inserir dentro dele, mais seguro ele vai estar. Neste vídeo eu trouxe para vocês apenas o PGAdmin, justamente porque eu quis trazer nas 3 distribuições, assim como nós temos visto nos vídeos anteriores. Eu fiz a instalação nas 3 distribuições. Então eu quis trazer para vocês o PGAdmin também dessa mesma maneira. No próximo vídeo eu vou trazer um pouquinho mais de servidor web, um pouco mais avançado para vocês. Vou tratar um pouquinho mais dos virtual hosts e questões de segurança que eu acho necessário em um servidor. E eu vou pedir para vocês curtir e compartilhar o conteúdo do canal Projeto Root, assim esse conteúdo chega a mais pessoas interessadas nesse tipo de assunto. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e valeu!